A paz do Senhor, amados irmãos do Distrito Camaquã. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Minha saudação a todos e que Deus nos dê uma semana abençoada. Essa semana que se inicia nesse domingo, que todos nós possamos ser abençoados pelo nosso Deus. Queremos continuar meditando na palavra de Deus e hoje a palavra que vamos meditar está no livro de Gênesis, no capítulo 18 e no versículo de número 14, que nos diz assim: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Palavra bastante conhecida, onde nós vemos Deus falando com Abraão e Sara, de que ele cumpriria a sua promessa já feita anteriormente, lá quando Abraão sai da terra dos Ur dos Caldeus, quando Deus diz: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, porque de ti farei uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas em você e em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que é uma palavra bastante conhecida, os irmãos sabem o que aconteceu, que Sara, tentando ajudar a Deus para que a promessa se cumprisse, ela entrega a sua serva, nasce Ismael, mas Deus tinha um propósito de que a bênção que ele havia prometido se desse através do nascimento de um filho, que seria filho de Abraão e de Sara, que era sua esposa de fato. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Abraão e Sara já eram amortecidos da idade, eles já eram velhos, avançados em idade. Mas para Deus não há nada impossível. Algumas traduções dizem: haveria algo impossível para Deus, e é sobre esse Deus, o Deus do impossível, que nós queremos falar nessa noite. É interessante que, talvez, nesses dias que nós estamos vivendo de tantas incertezas, de problemas, de doenças, de crises, de escassez, de desemprego, de tantas coisas que têm alcançado a humanidade, talvez você tenha pensado: este problema que agora chegou até mim é impossível de ser solucionado. Essa doença é impossível de ser curada. Esta crise é impossível de ser ultrapassada. Essa dívida é impossível de ser paga. Mas hoje nós queremos falar sobre o Deus do impossível, o Deus da bênção, o Deus que faz todas as coisas segundo a vontade dele. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós falamos sobre esta palavra, nós pensamos: é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória. E realmente é. Nós, nos últimos tempos, por conta de tantas heresias e falsidades que têm sido pregadas a título de teologia da prosperidade, muitas vezes ficamos até receosos de falar sobre uma mensagem de bênção, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de solução em algumas áreas da nossa vida, mas o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que nos dá a vitória, é o Deus que cuida dos seus, é o Deus que cuida daqueles que são seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que Deus possa nos abençoar, para que essa prosperidade que vem de Deus ela possa nos alcançar, existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser feitas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é o Deus do impossível. É interessante que quando nós olhamos essa passagem, que é bastante conhecida, nós precisamos identificar alguns pontos. Quando nós vamos lá para o primeiro versículo do capítulo 18, a palavra de Deus diz que o Senhor aparece a Abraão nas planícies de Mamre, e Abraão ele se senta à porta da tenda no calor do dia. Por que o calor do dia? O calor do dia aqui representa aquele momento da nossa vida em que as coisas estão mais quentes, em que as coisas estão mais difíceis de serem resolvidas. E é interessante que Abraão ele se senta à porta, na hora mais quente do dia, e o Senhor está prestes a aparecer a ele. Estar assentado à porta da tenda também significa um momento de indecisão. Ele não está nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Abraão,
nesse momento, está ali observando o que está acontecendo lá fora. O calor era intenso, era o calor do dia. O que ele poderia fazer? Mas a Bíblia nos diz que no versículo 2, ele eleva os seus olhos e olha, e vê. E eis que 3 homens estavam em pé com ele, e quando ele os viu, ele corre, ele sai da porta da tenda para encontrá-los e se curva em direção à terra. É interessante que nós podemos aqui identificar que 3 homens se apresentam diante de Abraão. Isso denota que a Trindade estava presente ali, uma representação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E qual é a atitude de Abraão quando os vê? Era o calor do dia, mas ele sai da inércia, ele sai da porta da tenda e corre ao encontro. Ele reconhece que ali estavam 3 homens que poderiam abençoá-lo. Uma figura representativa de Deus, da Trindade, aqueles 3. E a Bíblia nos diz que quando ele os encontra, ele se curva diante deles em direção à terra. Ele se ajoelha, ele se dobra, ele reconhece. Qual tem sido a nossa atitude diante desses problemas que parecem ser de uma solução impossível, de não ter solução, dessa doença que parece não ter cura? Será que nós temos recorrido ao nosso Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus do Espírito Santo, que estão conosco, que cuidam de nós? E temos nos curvado diante da vontade do Pai? Temos nos prostrado diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor da nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Abraão, no versículo 13, ele diz: meu Senhor, se eu agora encontrei favor, não passes de mim. Se aos teus olhos eu encontro favor, entra na minha tenda, tomem água comigo, eu vou oferecer água para que os pés de vocês sejam lavados, se alimentem comigo, façam uma refeição comigo, aleluia, e depois vocês vão embora. Abraão, ele entende que ali estava a bênção, e ele não quer que essa bênção passe, mas ele quer que essa bênção entre na sua casa, no seu lar, na sua tenda. Imediatamente ele faz isso e diz que ele vai trazer um bocado de pão, que ele quer que o coração deles seja confortado. E eles dizem: faça isso, faça isso. E é interessante que Abraão tem uma fé tão grande, por isso ele é chamado pai da fé, que ele se dirige a esses 3 homens dizendo assim: foi para isso que vieste ao vosso servo. Aleluia. Que nós possamos hoje reconhecer que Deus, ele quer vir ao nosso encontro. Assim como Deus falou a Moisés: tenho escutado o clamor do meu povo e desci para salvá-lo. Deus tem escutado nesses dias de dificuldade o nosso clamor. Deus tem escutado nesses dias de dificuldade a nossa súplica, a nossa oração, a nossa intercessão. Hoje à tarde nós conversávamos de que se não houver um despertamento em cada um de nós, não haverá avivamento. Cada um de nós precisa buscar um despertamento, um desejo de que Deus esteja na nossa casa, de que Deus traga as suas bênçãos, de que a presença dele, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo esteja dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa tenda. E é isso que Abraão faz, e aqueles homens, então, eles dizem que vão fazer isso. E Abraão, ele entra, ele se apressa, porque ele tem o desejo de que eles sejam bem servidos, de que eles se sintam bem na sua casa. E ele fala para Sara: prepara 3 medidas de farinha, amassa e faz bolos sobre a lareira. Ele pega também um cordeiro, um novilho tenro de qualidade. Ele oferece o seu melhor. Aleluia. E dá a um jovem, para que esse jovem o prepare
E depois que o novilho está preparado, ele coloca diante deles. Tá? Ele pega também, eles estavam lá debaixo de uma árvore ainda. Ele apresenta a eles manteiga, leite e o novilho e coloca diante deles, debaixo daquela árvore onde eles estavam. Porque Abraão queria que eles ficassem ali e que entrassem na sua casa, estivessem na sua propriedade. E eles comem, se alimentam daquilo que foi oferecido por Abraão. É interessante que muitas vezes nós buscamos as bênçãos e os benefícios do Senhor. Nós queremos que venha a bênção, que venha a fartura, que venha a solução. Mas não oferecemos nada ao Senhor. Não que Deus cobre, não que Deus queira negociar conosco, não que nós venhamos a barganhar com o Senhor. Mas é preciso haver inteireza de coração ao oferecer ao Senhor algo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Será que aquilo que você tem oferecido ao Senhor é de coração? É de todo o teu entendimento, toda a tua força, de todo o teu querer, porque você de fato ama o Senhor? Ofereça a Deus o seu melhor. Ele pega aquilo que ele tinha, que era a produção da sua casa, da sua terra, do seu gado, do seu rebanho, e oferece àqueles 3 homens. Depois que eles comem, eles perguntam então a Abraão: onde está Sara, tua esposa? E ele diz: ela está na tenda. E aí eles falam sobre uma promessa. Aleluia. E ele diz que eles certamente retornariam ao final do tempo da vida, do tempo de vida, e que Sara teria um filho. Ou seja, dali o tempo do ciclo da vida para que a criança nascesse, eles retornariam e Sara teria então um filho. E a Sara estava ali na tenda e ela escutou. E a Bíblia nos diz que ela pensou consigo mesma: já estou velha, meu marido está velho, é impossível que isso aconteça. É impossível que essa promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não existe mais maneira natural, não existe mais recurso físico para que isso aconteça. É algo impossível. E o pior de tudo, ela riu. Ela não acreditou. De fato, ela não acreditou. E ainda achou que aquilo era algo que não deveria nem ser levado a sério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então o Senhor disse para Abraão: porque Sara riu dizendo: é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança? E aí ele dá o versículo que nós lemos. Haveria alguma coisa difícil? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Aleluia. Não há. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus, Senhor e Salvador. E Sara, ela confrontada com aquela afirmação de que ela havia rido, de que ela havia duvidado, o que ela faz? Sara então confrontada com aquela afirmação de que ela havia duvidado, de que ela não havia crido. Ela diz: não, eu não ri. E ele diz assim: tu riste, tu duvidaste. Mas mesmo assim, mesmo que você, diante das lutas que tenha passado, você tenha inclusive duvidado, talvez o riso que está nos seus lábios seja aquilo que a gente diz: tô rindo de nervoso. Tamanha é a dificuldade que eu estou passando. Tamanho é o problema. De tão difícil é a enfermidade. Tão grande é a crise. Eu não consigo acreditar.
Mas hoje o Senhor, Ele desce até a tua tenda. Ele desce até a tua propriedade. Ele está debaixo da árvore da tua casa para comer contigo, para receber aquilo que você tem para oferecer ao Senhor. Ele está com você, Ele está com a tua família. E não importa quão difícil pareça, quão difícil seja esse problema, essa enfermidade, esta crise que você está vivendo. Não duvide. E talvez se você não tenha a força de acreditar, Deus tem a força para fazer o impossível. Mesmo Sara tendo duvidado, ao passar-se o período, o tempo da vida. É interessante, essa expressão me chamou muito a atenção, o tempo da vida. Era necessário que a criança fosse gerada de uma forma natural e que 9 meses depois ela nascesse. Então Sara teria o filho nos braços como cumprimento da promessa. Aquilo que era impossível, Deus faz acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas espera no tempo do Senhor. Fique firme. Não tente ajudar Deus como Sara fez, entregando a sua serva para gerar um filho, que depois lhe causou tantos problemas. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Talvez você diga, eu tinha uma promessa na minha juventude. Eu tinha uma promessa no meu casamento, eu tenho uma promessa na minha vida, no meu ministério, e ainda não aconteceu. Eu quero te dizer nesta noite, ofereça ao Senhor hoje o teu melhor cordeiro. Ofereça ao Senhor hoje a tua manteiga. Ofereça ao Senhor hoje o teu leite, o novilho, os pães. Dê ao Senhor e espere, porque Ele fala contigo. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que falo contigo. Deus fala conosco nesta noite, de que Ele é Deus. E nele não há sombra nenhuma de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, será até o eternamente. Ele é o Deus do impossível. Creia, não duvide. E se você talvez não tenha fé, peça, Senhor, acrescenta a minha fé. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que nós não consigamos acreditar, Ele cumpre as suas promessas. Ainda que alguns tenham por tardia, Ele não fale. Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, nem com as mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Hoje é o dia em que o Senhor fala conosco, mas nós precisamos oferecer ao Senhor o nosso melhor. Precisamos despertar para que venha um avivamento sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Mas para isso nós precisamos estar despertos e oferecer ao Senhor o que nós temos. Que Deus lhe abençoe. Eu quero orar com você. Pai querido, eu te agradeço pelo teu imenso amor e misericórdia. Eu te agradeço porque tu és o Deus do impossível. E não há nada, Senhor, que possa ser difícil para ti. Não há impossível para ti, porque tudo tu pode fazer. Nós queremos nesta noite, Senhor, nós queremos agora oferecer a ti o nosso melhor. Oferecer o nosso novilho, o nosso leite, a nossa manteiga, os nossos pães. Ó Senhor, vem e assenta-te conosco. Vem e recebe aquilo que nós estamos te oferecendo. Nós cremos que tu és o Deus do impossível. Cumpre a tua vontade, no teu tempo e na tua hora. E nós nos submetemos ao teu querer, Pai, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Fique agora com louvor abençoado para a sua vida. E não esqueça, para o nosso Deus não há impossível. Deus te ama. Grande abraço em Cristo. Amém.
difícil para ti, não há caminho imperfeito que não possas corrigir, pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito. Eu posso em ti confiar sem medo. Difícil para ti, não há caminho imperfeito que não possas corrigir, pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito. E eu posso em ti confiar sem medo. Que alguns dos teus filhos têm lutas e aflição, enxugas o pranto dos olhos, estendendo a sua mão.